E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje eu trouxe para vocês a história do SUS, do Sistema Único de Saúde, que nasceu com a Carta de 1988. Eu espero que vocês gostem dessa história. Ela é bastante complexa, existem muitos detalhes, entretanto, eu estou ajudando nesse vídeo vocês, viu, nos estudos, porque eu trouxe os principais tópicos, as principais questões, os momentos mais importantes dos antecedentes do SUS, da história da saúde no Brasil e da própria criação do SUS. Vamos nessa? Então, gente, a saúde no Brasil, primeiramente, começou com atendimentos a categorias especializadas como os ferroviários. Aos poucos, a necessidade desses atendimentos a outras categorias foi se ampliando, e as demandas populares para que isso fosse acontecendo era uma constante durante todo o século XX. O SUS nasceu em 1988 com a nova Constituição Federal. Com ele, vieram novos princípios importantes que fundamentam o funcionamento dessa instituição, que são eles: a universalidade, direito de todos e dever do Estado. Integralidade, o homem é um ser integral, biopsicossocial e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar a sua saúde. Equidade. Saúde é um direito de todos. Isso também está ligado a todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, presente no artigo 5º da Constituição. Descentralização. Por isso, o Sistema Único de Saúde está presente em todos os níveis federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Participação social é um dos princípios mais importantes do SUS. Sem ela, o SUS fica descaracterizado, já que a participação social é importantíssima para a concretização de políticas públicas de saúde. Também está previsto no artigo 198, participação da comunidade nas ações e serviços públicos de saúde, atuando na formulação e no controle e execução desses. O controle social, como também é chamado esse princípio, foi melhor regulado pela Lei 8.142 de 90. Os usuários participam da gestão do SUS através de conferências de saúde, que ocorrem a cada 4 anos, em todos os níveis federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nos conselhos de saúde ocorre a chamada paridade. Enquanto os usuários têm metade das vagas, o governo tem 1/4 e os trabalhadores outro 1/4. Busca-se, portanto, estimular a participação popular na discussão das políticas públicas de saúde, conferindo maior legitimidade ao sistema e às ações implantadas. Para entendermos como chegamos ao modelo atual de saúde, precisamos ir em seus precedentes e estudar um pouco da história da saúde pública no Brasil. Com a chegada dos portugueses em 1500, escritos dos colonos relatam mortes generalizadas oriundas de doenças trazidas pelos europeus. Estimam-se morte de milhares de pessoas. Com o avanço da colonização durante séculos, o Brasil foi devastado por doenças como lepra, tuberculose, febre amarela, cólera, malária, varíola, leishmaniose, manifestações por vermes, entre tantas outras doenças, como as causadas pela desnutrição, que eram comuns em virtude das condições precárias de trabalho dos escravizados. Não se pode falar em uma política de saúde no período colonial e imperial do Brasil. Isso porque nosso país era um verdadeiro cemitério de estrangeiros. Tal fama afugentava muita gente de vir para o nosso país. As ações dos governos se limitavam a sanar algumas epidemias, como o saneamento de portos, urbanização, por exemplo, preocupações voltadas ao comércio e à economia, logo abandonadas assim que as doenças eram controladas. A primeira campanha foi realizada em 1685 e 1694 em Recife e Olinda, para o combate da febre amarela, pois afetava a produção de açúcar. As Casas de Misericórdia foram as primeiras instituições para a atenção dos mais pobres. Entretanto, os tratamentos
eram nem sempre eficazes, quase sempre voltados à canja de galinha e repouso. O Brasil inicia seu período republicano guiado por 3 grupos econômicos principais: elites de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A maioria dos presidentes eleitos nesse período eram paulistas e mineiros. Esse período também é conhecido como política do café com leite, período de importantes mudanças com a economia baseada no modelo agroexportador, aumento das populações urbanas, aumento da produção industrial e do trabalho assalariado. Nesse período, o país sofria com diversas epidemias e doenças endêmicas, cenário não muito diferente do passado. Entretanto, com o intuito de melhorar essa realidade e atrair mais imigrantes para trabalhar no Brasil, no governo Rodrigues Alves, foi nomeado Oswaldo Cruz, médico e pesquisador do Instituto Pasteur, para a Diretoria Geral de Saúde Pública. Nessa época, não existia Ministério da Saúde. Foi aí que as coisas começaram a mudar ligeiramente no Brasil. Entretanto, os únicos que tinham acesso à saúde de fato, que é aquela saúde que vai tratar uma doença, saúde curativa, somente aqueles que tinham poder econômico, já que acesso aos médicos era algo muito difícil no Brasil. As campanhas sanitárias foi a forma que o governo encontrou de intervir na saúde das populações agrárias e urbanas. Esse modelo era pautado no autoritarismo e intervencionismo no corpo do paciente, caracterizando durante as campanhas invasões de domicílios com auxílio da polícia e repressão de todo tipo, a fim de aplicar vacinas obrigatórias, como por exemplo da varíola, desencadeando a revolta popular conhecida como Revolta da Vacina de 1904. Após a revolta, a vacinação se tornou opcional e aos poucos ganhando adesão da população e a epidemia foi controlada. Em 1920, observa-se o nascimento da saúde pública no Brasil. Com Carlos Chagas, são criados órgãos de combate a algumas doenças, como tuberculose, lepra e doenças sexualmente transmissíveis. Surge a Previdência Social, com as caixas de aposentadorias e pensões darão assistência médica aos trabalhadores ferroviários. Com o tempo, os CAPs foram ampliados a outras categorias como portuários e marítimos, por exemplo. Com a crise de 29, a elite agroexportadora perde o poder. Emergindo de um golpe, Getúlio Vargas, muito conhecido posteriormente por suas políticas públicas populistas. Com a mudança do eixo de poder das lavouras para a cidade, foram criados os Ministérios da Educação e Saúde e o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio. Os CAPs foram transformados em IAPS, Institutos de Aposentadorias e Pensões, e aos poucos foi sendo absorvido pelo Estado. É perceptível a distinção de 2 modelos de ações de caráter coletivo: o modelo sanitarista campanhista, separado das ações curativas individuais vinculadas aos IAPS. Com Getúlio Vargas no poder, começa a ser ampliado o atendimento dos IAPS para outras categorias. Em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, independente da educação. Entretanto, mesmo com o Ministério da Saúde independente, muito pouco recurso era destinado para ele naquele momento. Lembrando que o Ministério da Saúde ainda não era esse ministério que temos hoje. Ele era muito enfraquecido e tratava somente das políticas públicas de saúde, como vacinação em massa, controle da cólera, entre outras doenças.